Rapaziada, e essa chumbada que eu apliquei aqui no peito do cliente? Eu atravessei literalmente o peito dele e fiz um portal muito aplicado. Em 4 simples passos eu vou te mostrar como que você também pode fazer isso. E o quarto item você vai dizer, é nada. E para começar, eu acredito que esse seja um dos itens mais importantes para a gente conseguir fazer uma boa tatuagem, que é as agulhas. Mas, Sullivan, por que você acredita que as agulhas são os itens ou o item mais importante para a gente começar? Porque basicamente é ela quem faz a introdução do pigmento. Ela vai precisar fazer o furo na pele, a agulha vai sair e o pigmento vai escorrer para dentro da pele. É assim que funciona. E aí, para esse tipo de trabalho, que é o blackout, eu preferi usar um aço mais nobre, um aço que me permitisse fazer um furinho com menos trauma e assim a tinta escorrer com mais facilidade. Nesse caso, eu utilizei as agulhas da Quadron. Se vocês não conhecem, vale muito a experiência de vocês irem lá, comprar e testar isso para vocês entenderem. Regiões mais difíceis, como o cotovelo, ela aplica muito fácil. Gera menos trauma e o cliente também se recupera muito mais rápido dessa região. O segundo item que eu acredito que seja bastante importante aí para a gente fazer uma boa tatuagem, né, dentro desses 4 princípios, é a velocidade da sua mão. Mas como que é essa velocidade? Depende. Para uma aplicação de preto sólido, eu aprendi que você precisa fazer movimento mais lento, para que dê tempo da agulha fazer isso aqui na pele, ó. Ela bate assim. Então ela vai gerar microfurinhos, tá? Microfurinhos em volta ali. Se você fizer com a Magnum, ela vai trabalhar mais ou menos nesse sentido, gerando vários pontinhos. Só que se você fizer isso rápido, basicamente ela vai espalhar esses pontos, não dando tempo de preencher aquela região. Então, fielmente eu acredito que você precisa trabalhar com a mão mais lenta, dessa forma, tá? E aí, trabalhar em pequenos blocos. Você vai pegar e vai levar em blocos, com a mão um pouco mais lenta. Deixando sempre mais tinta na pele, tá? Deixando mais a agulha por mais tempo na pele. Sem ficar fazendo isso aqui, ó. E limpando. E limpando. Faça um movimento e vai levando a mão bem lentamente para frente, certo? Então, por isso que esse é um dos motivos que eu acredito na velocidade da mão. Ela implica no resultado também de um bom preto. E o terceiro item que eu acredito que seja importante é a direção. Como que você vai levar o pigmento para qual lugar, tá? Funciona basicamente assim, ó. A gente vai... Eu vou escrever aqui. Direção. Ali, nessa região que eu fui tatuar o cliente, basicamente, ele tem... Ele já tinha, na verdade, né? Ele já tinha uma tatu. Vamos imaginar que aqui seja o peitoral do cliente, tá? Peitoral quadrado ainda, se liga. Ó, aqui ele já tinha uma tatu, tá? Uma tatu antiga. E aí, para eu poder cobrir aquilo ali, foi feito o seguinte: ele já tinha uma tatu, aí ele tentou fazer uma outra cobertura, não deu certo, porque realmente a pessoa acelerou a mão, foi muito rápido, usou talvez um tipo de agulha não que coincidia com o local, com a situação, e a direção, tá? Ó, se eu já tinha essa tatu aqui por baixo, eu preferi fazer o quê? Levar pela mesma direção, tá? A tatu ela se estende fazendo isso aqui. Então a gente trouxe o desenho para cá e vai puxar para baixo também. Então ele vai ter mais ou menos como se fosse essa região aqui, ó. E aí eu preferi levar a direção aqui, ó, tá? No mesmo sentido. Trabalhando com a mão mais lenta e pequenos blocos e vim trazendo sempre na mesma direção, que é isso aqui, ó. E aí teve situações que eu precisei dar uma pausa para que o pigmento selasse, mas não é muito tempo, é coisa de 10 minutos. Então por isso que é importante vocês entenderem que se você trabalha com um aço nobre,
com a velocidade da mão e agora a direção, fica mais fácil e faz mais sentido para o cliente, para a pele receber aquele pigmento. Ah, mas isso aí você está inventando. Não, cara, realmente já testei isso várias vezes. E toda vez que eu fui direcionando para a região, para onde eu queria que o desenho fosse, a aplicação fosse, ela cobriu mais fácil, tá? Porque imagina só, em outros locais da pele, o pelo ele cresce assim, ó, de cima para baixo. Então eu estava indo conforme contrário àquele pelo. Então eu consegui pigmentar muito mais fácil, porque a camada é como se fosse assim, ó. Eu levantei a pele e depois a pele abaixou fazendo isso aqui, ó, cobrindo. Entendeu? Então basicamente é isso. Eu vejo que dessa forma a direção faz muito sentido para uma boa aplicação, tá? Então aqui, ó, eu fui levando o pigmento sempre nessa direção aqui, ó. Movimento mais curto. Usei uma agulha 1027, tá? Para fazer isso. E aqui, ó, levando sempre nesse sentido, com a mão muito mais lenta, para poder realmente preencher isso aqui. E aí, por isso, eu acredito que esse terceiro item, ele é muito importante para a gente fazer uma boa aplicação. E o quarto item, para fechar os princípios básicos aí, são as tintas. Repara bem que quando você tem uma boa tinta, essa daqui é necessário você diluir em 50%. Se você tem um Batoque G, 50%, você vai olhar mais ou menos ali e vai completar com diluente. A outra é a Triple Black. Essa daqui foi a que eu utilizei para poder fazer esse blackout, né? Repara aí, ó. É como se fosse um portal aí para o outro mundo. Esse preto bem intenso eu utilizei com ela. Mas, gente, você pode estar se perguntando, eu já utilizei essa tinta e não gerei isso. Mas aí que tá. Eu aprendi dessa forma os 4 princípios, que são as agulhas, a velocidade da mão, a direção e qual tipo de tinta. De 2015 para cá, eu sempre utilizei material bom. Eu já comecei utilizando o que a galera falava que era bom. A Dynamics, se eu não me engano, está desde 1992 ou 82 aí no mercado. Então imagina, um material que está tanto tempo e faz sucesso aí e que realmente consiga cobrir essa região. A tinta, uma tinta boa que nem essa, a gente tem a pele aqui, a agulha vai bater na pele e aí a agulha faz o furinho. Essa tinta ela precisa ser um pouco mais líquida. Então por isso que eu escolhi a Dynamic, a Triple Black, porque ela já se caracteriza e parece com a Super Black, que é um preto muito intenso. As duas têm um preto muito intenso. Mas para essa situação, pelo cliente já ter pigmento ali, eu preferi utilizar a Triple Black, porque ela já vinha com mais facilidade, ela penetrava mais fácil, ela escorria para dentro dos poros com mais facilidade, tá? Então, basicamente é isso, gente. Se você seguir esses 4 princípios básicos, respeitando a pele do cliente, a velocidade da sua mão, usando uma boa tinta, basicamente uma boa agulha, um aço mais nobre, certamente você vai conseguir chegar nisso. Lembre, você precisa seguir uma boa direção. Então, basicamente é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui nos comentários o que você achou sobre essa forma de tatuar. Você já fazia desse jeito? Comenta aqui para eu saber. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre está agregando um pouquinho de cada coisa para que a gente possa evoluir na tatuagem. Afinal, é eu contra eu mesmo, então a gente não está aqui para competir, apenas passar o que a gente sabe para poder ajudar a rapaziada aí. Beleza? Até o próximo vídeo aí.